Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 6 e ficamos responsáveis por falar, então, um pouquinho sobre o líquido cefalorraquidiano. Nós vamos explicar um pouquinho o que ele é, como ele é formado, como ele se movimenta e algumas doenças que é possível identificar quando a gente faz a retirada desse líquor e leva ele para exames. Então, vamos lá. Afinal, o que é esse líquido, né? Ele consiste, então, num fluido aquoso e incolor que preenche o sistema ventricular, o canal central da medula, os espaços subaracnoides cranianos e raquiano e também suas dependências. E apresenta duas principais funções que são relacionadas à homeostase, que é a função de proteção e também de circulação. Ele constitui um eficiente amortecedor de choques para proteger o encéfalo e a medula espinhal de impactos. E quando a gente olha na questão circulatória, esse líquido ele é responsável por distribuir substâncias nutritivas filtradas do sangue e remover impurezas e substâncias tóxicas produzidas pelas células do encéfalo e da medula espinhal. E como que ele é formado? O líquido cefalorraquidiano, ou líquor, é formado dentro das cavidades ventriculares do sistema nervoso central, nos plexos coroides, onde são localizados o cerebelo e a coluna espinal dorsal. Esses plexos são redes vasculares recobertas com uma membrana que envolve o canal central da medula espinhal e os ventrículos cerebrais. E ele é responsável pela produção de 2/3 do líquido cefalorraquidiano. E essa produção, ela sempre vai ocorrer pela combinação de processos de difusão, pinocitose e também de transporte ativo. E ocorre sempre em duas etapas. A primeira etapa, ela consiste numa filtração passiva do sangue pelo endotélio capilar coroidal, a qual é proporcional ao gradiente da pressão hidrostática entre o sangue e o fluido intersticial coroide. Já a segunda etapa, ela consiste numa secreção ativa pelo epitélio monoestratificado, envolvendo bombas, cotransportadores e antiportadores, canais iônicos e aquaporinas, sendo esse um processo submetido à modulação neuroendócrina e hormonal. Um ponto importante aqui que a gente tem que sempre lembrar é que o líquor ele é sempre produzido no ventrículo lateral e reabsorvido nos vilos aracnoides. E se não tivesse acontecendo essa reabsorção, causaria um aumento de pressão tão grande que seria extremamente prejudicial ao nosso organismo. Então, essa reabsorção ela sempre tem que ocorrer para manter tudo em equilíbrio. E como que funciona a movimentação desse líquor dentro de nós? Então, ele sempre é produzido, né, no ventrículo lateral, no primeiro e no segundo ventrículo. Ele passa para o forame intraventricular ou forame de Monro, vai para o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, ele se direciona para o aqueoduto cerebral ou aqueoduto de Sylvius e vai para o quarto ventrículo. Quando ele chega no quarto ventrículo, ele tem dois possíveis caminhos. Então, ele pode ir do quarto ventrículo para a abertura mediana e daí para a medula espinhal, ou quando ele chega no quarto ventrículo, ele pode ir para as aberturas laterais e para o cérebro. E quando a gente fala, né, desse líquor, um ponto importante que sempre tem que ser levado em consideração é a pressão desse líquido. E para a gente descobrir a pressão desse líquido, é necessário sempre realizar uma punção, que é quando você coloca um manômetro e com isso é possível observar se ela vai estar normal ou não. O valor ideal para ela ser encontrada é de 90 a 180 milímetros de líquor e tem que ser sempre realizado em posição lateral. E quando que ela vai ser alterada ou não? Na presença de algumas doenças. Quando a gente observa falência cardíaca, meningite, trombose venosa nos sinos, edema cerebral, obstrução da veia cava superior, lesão com massa, tumor, hemorragia cerebral, a gente vai observar um aumento nessa pressão. Já quando a gente observa bloqueio espinhal, subaracnoide, desidratação ou vazamento do líquor, essa pressão ela vai ser diminuída. Então, é um fator bem importante que a gente sempre tem que analisar. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre algumas barreiras que o nosso organismo tem para impedir que alguns micro-organismos, substâncias indesejadas,
entrem aonde elas não têm que estar. Então, a primeira dessas barreiras é a barreira hematoencefálica, e é uma estrutura que impede ou dificulta a passagem de substâncias do sangue para o sistema nervoso central, tais como anticorpos, complemento e fatores de coagulação. E essa barreira ela é formada por células endoteliais, que ficam alinhadas com os capilares, impedindo ou dificultando a passagem das substâncias do sangue para o tecido nervoso. Então, essa é uma barreira bem importante. E, além dela, a gente também tem a barreira hematolicórtica, que é responsável por impedir ou dificultar passagem de substâncias do sangue para o líquor. E agora que a gente já entendeu um pouquinho, então, do que é esse líquido, onde ele é produzido e como ele se movimenta no nosso corpo, nós vamos ver um pouquinho como funciona a coleta dele. Essa coleta, ela sempre deve ser realizada por meio de uma punção em ambiente hospitalar. E ela pode ser realizada tanto pelo meio suboccipital, que é um lugarzinho logo abaixo do crânio, ou realizado na lombar, entre a terceira, a quarta e a quinta vértebra. O volume que vai ser retirado geralmente é em torno de 15 ml e ela deve ser realizada em posição deitada, decúbito lateral ou sentada. E essa coleta ela é muito importante porque ela vai permitir que a gente analise algumas doenças, né? Então, o médico, ele ficou preocupado, ele acha que tem alguma suspeita, ele vai fazer a solicitação dessa coleta. E quais são essas doenças que podem requerer essa solicitação? Então, quando tiver uma suspeita de infecção na meninge, de hemorragia subaracnoide, suspeita de tumor no sistema nervoso central ou em presença de doenças desmielinizantes, o médico vai solicitar e vai ser realizado esse exame então. E quando esse líquor ele é coletado e ele é levado para análise, quais são as coisas básicas que a gente tem nele, que a gente encontra na composição de um líquor normal? Então, a gente vai verificar a presença de proteínas, de glicose, lactato, potássio, magnésio, enzimas e cloreto de sódio. E a quantidade ideal, quando você faz uma contagem em câmera, é que a gente tem que encontrar de 0 a 5 milímetros cúbicos de célula, tanto para hemácias quanto para leucócitos. Quando a gente observa uma quantidade de células muito maior, muito anormal, a gente observa, então, uma pleocitose. O que seria isso? Uma condição de doença. Outro detalhe importante aqui, né, é que em adultos, quando a gente faz essa análise, a gente sempre percebe uma predominância de linfócitos, enquanto na análise do líquido de crianças, a presença de monócitos é predominante. E como a gente faz para detectar, né? Quais são as doenças que podem ser detectadas nesse exame? A gente usa os conceitos de sensibilidade e especificidade, que são algumas formas, né, da gente descobrir. O que seria a sensibilidade? Ela vai detectar a doença quando ela estiver presente, e a especificidade vai excluir a doença quando ela não estiver presente. Então, num teste de alta sensibilidade e especificidade, podemos encontrar bactérias, microbactérias e fungos. Já num teste que ele apresenta alta sensibilidade, mas moderada especificidade, observamos meningite viral, hemorragia subaracnoide, esclerose múltipla, sífilis no sistema nervoso central, polineurites infecciosas e abscesso paraespinhal. Num teste de moderada sensibilidade e especificidade, observamos hemorragias intracranianas e hematomas subdurais. E num teste que apresenta moderada sensibilidade e alta especificidade, podemos observar malignidades meníngeas. E aqui nós temos alguns exemplos de células que podemos observar nos exames. Então, temos aqui um exemplo de carcinoma metastáticos de mama, células coroides, células ependimárias, ambas da punção ventricular, e células indiferenciadas de células pequenas. Aqui são alguns exemplos do que podemos encontrar, então, quando a gente leva esse líquor para análise e observamos mais microscopicamente.
Agora a gente vai entrar um pouquinho, então, nas doenças propriamente, né? E como elas funcionam, como elas agem e como esses testes permitem que a gente descubra se a pessoa está com ela ou não. E uma dessas doenças é a meningite, que é um processo inflamatório das meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. E ela pode ser desencadeada por vários tipos de agente. Os principais são vírus e bactérias, mas também pode ser por fungos. E como que a gente vai diferenciar uma meningite da outra? Observando os níveis de glicose no teste. Então, ele permite diferenciar a meningite bacteriana da viral. Na meningite bacteriana, o líquido ele vai apresentar tipicamente o predomínio de neutrófilos. Entretanto, mais de 10% dos casos de meningite bacteriana apresentam predominância de linfócitos. E para uma diferenciação da meningite bacteriana de uma meningite asséptica, a concentração de lactato também é um indicador muito importante que deve ser olhado, porque ele vai permitir fazer essa diferenciação. E a gente utiliza, então, o líquor em testes rápidos para fazer esse diagnóstico das meningites. E a gente tem alguns tipos de coloração, que são elas: corante acridina orange, sistema GRAM, concentração de glicose ou contagens celulares, permite a gente analisar esse líquido e descobrir se realmente tem a meningite ou não. Nessa foto podemos observar aqui, então, a presença da coloração GRAM negativa e a coloração GRAM positiva. E uma outra forma que a gente pode também detectar a meningite bacteriana, que é um método diferente, é realizar um ensaio de límulos, que consiste em enzimas procoagulantes e permite observar uma reação em cascata, que tem a presença da formação de trombinas com a coagulação sanguínea e também bactérias gram-negativas de estrutura tóxica. E esse ensaio ele é realizado por dois métodos, quantitativos ou qualitativos. Quando a gente realiza esse ensaio por método qualitativo, a gente utiliza um gel, o gel Clot-Form, que ele forma uma película na presença de bactérias. E o método quantitativo, a gente pode utilizar o mecanismo do turbidimétrico ou calorimétrico. Outro tipo possível de meningite que podemos observar é a meningite fúngica, e aspergillus e itoplasmose tende a aparecer mais em situações de imunodeprimidos, sendo a primeira ainda mais comum. Então, a aspergillus ela aparece mais em pessoas que estão em situações imunodeprimidas do que a outra. A Candida albicans também é comum aparecer em recém-nascidos prematuros, e aqui a gente tem um outro exemplo, que são os Cryptococcus neoformans, que também podem aparecer e indicar a presença da meningite fúngica. Como foi falado, né, ela não é a mais comum, as mais comuns são a meningite bacteriana e a meningite por vírus. E para a gente identificar essa meningite por vírus, a gente tem algumas demonstrações que podem ser utilizadas, que é a demonstração do vírus por um método direto, que ele pode ser com microscopia eletrônica, cultura de células, inoculação em ovos embrionados, inoculação em animais, por método indireto, IG e IgM, com reação de fixação do complemento, reação de inibição da hemaglutinação, métodos imunorreativos, aglutinação e Western blot através das proteínas virais. Também temos a demonstração dos componentes do vírus, detectando o genoma viral e detectando antígenos virais. Quando a gente observa esses métodos, a gente está tentando identificar, então, as meningites por vírus. Outra doença que podemos observar pelo exame do líquor é a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome ela é uma doença autoimune muito grave em que o próprio sistema imunológico passa a atacar as células nervosas, levando à inflamação nos nervos e, consequentemente, fraqueza e paralisia muscular.
ela acontece principalmente devido a algumas infecções, sendo muito mais vezes consequência da infecção pelo Zika vírus. Então, as pessoas que têm o Zika vírus, né, que contraíram, podem ficar preocupadas em, após isso, desenvolver essa síndrome. E como funciona, então, o mecanismo dessa doença? O sistema imune passa a não reconhecer o tecido como próprio e vai começar a atacar esse tecido como se ele fosse um invasor. Com isso, vai se criar um processo inflamatório na bainha de mielina dos nervos periféricos. Vai gerar um bloqueio do impulso nervoso e gradualmente vai atingir mais células, levando até a paralisia. Então, quando a gente perde, né, essa bainha de mielina, os nervos eles ficam inflamados e isso impede que o sinal nervoso seja transmitido para os músculos, levando à fraqueza muscular e a sensação de formigamento nas pernas e braços. Outra doença que podemos identificar é a esclerose múltipla, que também é uma doença neurológica crônica, progressiva e autoimune. O que acontece então na esclerose? As células de defesa do nosso corpo atacam o nosso próprio sistema nervoso, como se ele não pertencessem ao nosso organismo. E isso leva a lesões no cérebro e na medula. E esse ataque que as células de defesa do nosso corpo realizam, ela se dá por meio de citocinas que também atacam a bainha de mielina, um ponto importante que tem que falar aqui na esclerose. Outra doença também possível de ser identificada são as polioneurites, que são inflamações simultâneas de vários nervos de diferentes regiões do organismo e, em geral, por causas tóxicas ou infecciosas. Síndromes neurológicas caracterizadas por parestesias dos membros e fraqueza muscular ou por paralisia flácida. Essas polioneurites, elas vão causar esse distúrbio motor sensitivo e um distúrbio motor de reflexo, e ela pode ser classificada de acordo com a causa da inflamação. Então, ela pode ser autoimune, bacteriana, e ela tem alguns tipos. Ela pode ser tóxica, isquêmica, metabólica, nutricional, infecciosas, com sinais e sintomas de problemas motores, sensitivos e tróficos. E por fim, vamos falar da sarcoidose, que é uma doença caracterizada pela formação de agregados anormais de células inflamatórias denominadas granulomas. Essa doença ela tem geralmente início nos pulmões, pele ou gânglios linfáticos. Ainda que menos comum, ela também pode afetar olhos, fígados, coração e cérebro. A causa dessa doença ela ainda é desconhecida. Ela pode ser um resultado de uma infecção ou de uma resposta anormal do sistema imunológico a uma substância encontrada no ambiente, como bolor ou mofo. Então, pessoal, o que a gente tinha para explicar um pouquinho sobre o líquido cefalorraquidiano era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, nosso grupo está aberto a respostas, podem enviar as dúvidas, podem fazer as perguntas. E espero que tenham gostado, espero que tenha ficado muito claro, que dê para entender certinho um pouco aí da nossa parte. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.